Hola a todos, muy buenos días, muchas Bom gracias dia a todos, muito obrigado por este evento que pela disponibilidade, por estar aqui neste evento. Estamos organizando esse evento de da elecciones. OPAS com a participação do Yo trabajo en la oficina de la OPS HTLV Channel. Meu nome é Leandro Sereno, eu trabalho no escritório de Washington. esta sesión, ¿no? E Mientras para começar a sessão, enquanto os colegas estão entrando, tenemos eu queria só explicar que nós temos interpretação em inglês, espanhol e português. para seleccionar, ¿no? El idioma, pueden Então, elegir el idioma selecionem o idioma que querem ouvir, podem clicar no ícone do globo elegir o seleccionar e el lá idioma. podem selecionar o idioma de sua preferência. Tenemos el chat está habilitado, también la O sección de chat também está habilitado, também temos presentaciones tiene algunas a aba de perguntas e respostas, a Q&A. herramientas, ¿no? Se Para tiverem qualquer dúvida, usem essas ferramentas para se comunicarem com os apresentadores. quisiera, bueno, sugerir que podrían Eu também escribir en la sugiro sección de chat también sus, de dónde están, que ¿no? coloquem no De chat dónde de onde são, son, de la indiquem institución, de qué que país, estão presentes e digam de que país, de que instituição actividades y su nivel de vocês involucramiento. vêm também, que tipo de atividades realiza o seu nível de envolvimento com o HTLV, ¿No? Que está participando para que possamos ter uma ideia do público que está finalmente, nessa sessão. quería hacer un comentario también referente a E eu esta também sesión y dar queria las gracias mencionar, e mais uma vez agradeço a presença de todos, de e gostaria de dizer que essa ¿no? La respuesta del sessão é para discutir a resposta do HTLV com foco materno-infantil no atendimento, na atenção materno-infantil e também com foco na prevenção como da transmissão materno-infantil. Isso vem de uma demanda que foi identificada na região, al tema de uma HPV demanda por uma maior promoção desse tema e também porque estamos aqui fazendo o acompanhamento de um evento que foi realizado no ano passado, que também foi nessa área de saúde pública e HTLV. todos. Muito obrigado a todos Yo e vamos começar. quiero invitar al doctor Máximo Convido o doutor Máximo Ginelli, Ghibinelli, director, ele é médico, infectologista director del e ele é Departamento de atualmente o diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis e Determinantes Ambientais da Saúde, Regional de OPS no Escritório Regional da OPAS em Washington, D.C. Doutor Máximo, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Bom dia a todos que estão aqui hoje. Eu estou muito satisfeito, porque Leandro me pediu para vir aqui fazer a abertura dessa sessão. E eu fiquei muito contente, porque eu estou nas linhas de frente desse trabalho, e eu tenho uma grande paixão por esse tema, HTLV, e há alguns anos, esse tema foi elevado ao nível de um problema de saúde pública. Eu queria aqui mencionar a Angélica Miranda, Carolina Rosadas, Tatiane Assoni, do HTLV Channel, os colegas também do Ministério do Brasil, que ajudaram muito, são muito atuantes, são grandes parceiros da OPAS nessa campanha que nós organizamos para promover a conscientização sobre o HTLV e que tornou esse tema uma prioridade para a saúde pública. Agora nós temos várias ferramentas e oportunidades. Há um amplo reconhecimento do problema, mas ainda temos várias lacunas. Mas há um ano, quando nós nos encontramos no webinário sobre HTLV, que foi sediado pelo Ministério da Saúde do Brasil, com os parceiros que apoiam essa iniciativa, e desde então eu venho pensando sobre as oportunidades e o caminho a seguir. O webinário de hoje
demonstra esse progresso. Estamos avançando e refletindo sobre as oportunidades de inclusão do HTLV em várias áreas. Inclusive no ETMI Plus, uma sigla da OPAS para indicar essa plataforma para a saúde materna infantil. Essa é uma grande oportunidade para poder abordar essa transmissão vertical no caso da infecção por HTLV. Isso já foi iniciado em vários países. Eu sei que temos o Brasil aqui na agenda hoje, vamos ouvir a experiência brasileira na implementação do ETMI Plus, incluindo HTLV, e a inclusão nas práticas diferentes e áreas diferentes. E aqui eu concluo, então, parabenizando os organizadores, dando as boas-vindas aos participantes. Há várias pessoas conectadas aqui hoje, e isso demonstra o interesse no tema. Eu espero que este webinário possa contribuir para o progresso nessa área. Vamos criar esse impulso, e eu tenho certeza de que com a parceria do HTLV Channel e também com as outras instituições vinculadas e o Ministério da Saúde do Brasil, sem falar de outros países da região que também estão iniciando essa experiência, Colômbia, Chile, por exemplo, entre outros países. Tenho certeza de que toda essa parceria vai criar um progresso rápido e adicional, e em breve. Mais uma vez, muito obrigada, sejam bem-vindos ao webinário. Muito obrigado, Máximo. Eu quero aqui agradecer ao Máximo e reforçar algumas coisas que foram ditas. Muitas coisas que estamos discutindo vêm do ano passado e são resultados do esforço do trabalho de inclusão desse tema na saúde pública da nossa região. O evento de hoje é realmente um acompanhamento desses resultados, é uma continuação dessa discussão que começou há alguns anos. Esse evento não é organizado só pela OPAS, nós temos o apoio de um parceiro muito atuante na promoção de políticas para o HTLV, que é o HTLV Channel, HTLV Channel, e eu convido a doutora Tatiana Sônia, agora, que é pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Brasil, e que é membro fundadora do canal HTLV Channel. Vamos ouvi-la agora. Tatiane, com a palavra. Obrigada, bom dia, boa tarde, né? Bem-vindos a esse workshop, que é uma parceria exitosa então, entre a Parro e o HTLV Channel. Eu gostaria, em meu nome, em nome da Carolina, e eu acredito também que em nome da doutora Angélica, agradecer por essa parceria e dizer que tem sido muito importante para impulsionar então, as políticas de HTLV, não só na nossa região, nas Américas, mas também pelo mundo. Hoje, então, o nosso webinário vai ser focado em discutir a transmissão materno-infantil, que é extremamente relevante e importante para que a gente tenha, então, um início, né, do combate a essa transmissão tão efetiva entre nós, né? E eu aproveito também essa oportunidade, além de agradecer a todos que estão aqui participando, de fazer um convite também para vocês participarem do próximo evento que vai ser organizado no Brasil, um simpósio internacional de HTLV, que vai ocorrer entre os dias 8 e 10 de novembro, na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Então, todos serão bem-vindos para que a gente continue essas discussões e debatendo ainda mais essa temática. Que hoje a gente tem uma discussão exitosa, importante, e que daqui a gente possa tirar mais lições e e muito proveito para que a gente avance ainda mais nesse tema. Muito obrigada, sejam bem-vindos e participem pelo chat. Muchas gracias, Tatiane, e também graças por todo o apoio em la. Obrigado, Tatiane. Agradeço também a organização desta sessão e todo o trabalho de promoção desse tema na região. Vamos agora à primeira sessão dessa reunião. Nós temos um bloco agora com uma sequência de apresentações
Nós teremos várias apresentações em sequência e depois teremos uma sessão de perguntas após várias apresentações. Antes de passar ao debate, vocês podem já começar enviando perguntas pelo chat ou então pela aba QIA, que é o mais fácil de usar e cria bastante visibilidade para os apresentadores. É fácil de ler as perguntas lá. Nós estamos aqui discutindo HTLV como um componente da saúde materno-infantil. Nós temos apresentações sobre as características do HTLV e sobre as iniciativas para evitar a transmissão materno-infantil. E temos também uma apresentação sobre a plataforma ETMI+, que é a iniciativa da OPAS para a eliminação da transmissão materno-infantil, que hoje em dia trabalha com 4 doenças. HIV, sífilis, hepatite B e doença de Chagas. A ideia é justamente identificar oportunidades para que possamos melhor aproveitar essa estrutura que já existe e para que possamos avançar também na área do HTLV. E para começar essa sessão, tenho a satisfação de convidar a doutora Carolina Rosadas. A doutora Rosadas é pesquisadora ligada ao Imperial College de Londres e trabalha com o tema transmissão materno-infantil do HTLV. Ela também é cofundadora do HTLV Channel. Carolina, agora com a palavra. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pela parceria. Você consegue ver meus slides? Eu vejo a segunda tela, se você puder trocar. Deixa eu ver se vai. Você consegue ver ou você vê a segunda tela? Não, agora sim, tá certo. Por favor. Então, eu vou falar hoje sobre a transmissão do HTLV de mãe para filho e estratégias de prevenção. Deixa eu ver. Bom, o HTLV é um retrovírus, ele causa uma infecção persistente e existem 4 tipos descritos, mas apenas 1 e 2 foram detectados na região das Américas. Como o HTLV1 é o que geralmente está associado com o desenvolvimento da doença, ele vai ser o tópico da discussão de hoje. Não existe vacina nem tratamento curativo, então prevenção de novas infecções é muito importante. O HTLV é uma infecção sexualmente transmissível, ele também pode ser transmitido pelo contato com sangue e materiais infecciosos, e de mãe para filho, principalmente pelo aleitamento materno. A transmissão durante a gestação e no momento do parto pode acontecer, ela é considerada infrequente, cerca de 2,5% dos casos, mas a transmissão pelo aleitamento materno é mais comum e ocorre em cerca de 20% das crianças que são amamentadas. E qual é a prevalência de HTLV em gestante? A maioria dos países da região da Parro não tem essa informação disponível. Aqueles que apresentam dados de prevalência em gestante, ela chega a 4% na Guiana Francesa, no Haiti, na Jamaica e no Peru. E quais são os fatores de risco para a infecção pelo HTLV em gestante? Vários fatores já foram descritos na literatura. Hoje eu vou dar destaque para alguns determinantes socioeconômicos, como baixa renda, baixo nível educacional e violência doméstica. Mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil, elas têm de 2 a 9 vezes mais chances de ter infecção pelo HTLV, mostrando que realmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade são as que são mais afetadas pelo vírus. E, de fato, nosso grupo mostrou que a prevalência do HTLV em gestante ela é inversamente proporcional à renda per capita. E, mais ainda, quanto mais desigual a distribuição da renda, maior a prevalência do HTLV. E qual é o impacto da infecção pelo HTLV? O HTLV ele causa uma leucemia grave, chamada de leucemia e linfoma de células T do adulto, cujas formas mais frequentes de apresentação clínica têm uma mediana de sobrevida de menos de 1 ano. Além disso, o HTLV causa uma série de doenças inflamatórias, incluindo a mielopatia associada ao HTLV1, também conhecida como RAM. A RAM é uma doença neurológica crônica progressiva e com a progressão da doença, cerca de 50% dos indivíduos vão precisar de cadeira de rodas.
Ela impacta de forma importante a qualidade de vida dos indivíduos afetados, e no Brasil e na Inglaterra, 18% dos pacientes com RAM relatam qualidade de vida pior do que a morte. E apesar da RAM acometer cerca de 5 a 10% dos pacientes infectados com HTLV, até 30% dos indivíduos com HTLV no Brasil apresentavam sintomas neurológicos menores em 2 coortes diferentes. O HTLV causa ainda uma série de doenças inflamatórias, como a dermatite infectiva, que a gente observa na foto, uveíte, doenças pulmonares, artrite, e infelizmente essa lista não para de crescer. O grupo do professor Lloyd acabou de publicar recentemente que elevada carga proviral está associada com risco aumentado de desenvolver diabetes e doença renal crônica. Além disso, o indivíduo com HTLV ele tem maior risco de ter uma série de outras co-infecções, e uma vez co-infectados, ele pode ter forma mais severa da doença, como é bem descrito já para co-infecção com estrongiloides. E o HTLV também pode causar falha terapêutica. Essa meta-análise revelou que, além do HTLV estar associado com 16 manifestações clínicas, ele também gera um aumento na mortalidade dos pacientes afetados. Além disso tudo, o HTLV ainda tem um impacto socioeconômico importante. Muitos pacientes sofrem estigma, eles se sentem excluídos socialmente, eles sentem medo, eles sentem culpa por terem transmitido a infecção, e o HTLV ainda pode impactar a produtividade, pode estar associado com aposentadoria precoce e morte prematura, impactando a renda dos indivíduos. Além do impacto nas atividades diárias, que, apesar de não serem remuneradas, também são muito importantes para a sociedade. Esse impacto não está restrito àquelas pessoas com HTLV, também vai impactar aqueles cuidadores e os membros da família. Então, o HTLV, que já está afetando uma população em maior situação de vulnerabilidade, ele acaba contribuindo para a acentuação e perpetuação das inequidades em saúde. E por que a prevenção da transmissão do HTLV de mãe para filha é considerada uma prioridade? Primeiro, porque a gente sabe que a infecção na infância ela está associada a um risco aumentado de desenvolvimento de doença, enquanto que o risco de desenvolver ATL entre todos os portadores é de 4%, quando a infecção ocorre na infância, esse risco aumenta até 20%. Além disso, a dermatite infectiva é uma doença primariamente pediátrica, como a gente observa nas fotos, e essas crianças, infelizmente, têm o maior risco de desenvolver a doença neurológica. Outro ponto importante é que a transmissão vertical ela contribui para a agregação familiar, que é bem frequente na infecção pelo HTLV, como a gente observa nesses heredogramas. E isso, por sua vez, acaba também acentuando as inequidades em saúde. Quando a gente previne a transmissão vertical, a gente bloqueia uma cadeia de transmissão. E isso é particularmente importante no HTLV, porque a maioria das doenças associadas ao HTLV, elas têm um período de incubação muito longo. Então, se a gente não faz uma busca ativa dos casos, como, por exemplo, a testagem de gestante, esse indivíduo tem um diagnóstico tardio e ele acaba transmitindo o vírus para outras pessoas no decorrer da sua vida. Além disso, o diagnóstico da gestante é uma oportunidade para a gente identificar outros indivíduos infectados. Isso foi feito na Bahia e eles conseguiram identificar que 32% dos familiares de gestantes também eram positivos para HTLV. Então, é uma oportunidade para identificar outros indivíduos. E quais são os fatores de risco de transmissão do HTLV de mãe para filho? Alguns já foram descritos na literatura. Hoje eu vou destacar a duração do aleitamento materno, porque ela está associada com as estratégias de prevenção. Então, como a gente previne a transmissão vertical do HTLV? Não existe consenso em relação a estratégias de prevenção da transmissão durante a gestação e no momento do parto. As intervenções elas são voltadas para prevenir a transmissão que ocorre durante o aleitamento. A estratégia hoje considerada mais efetiva é a inibição do aleitamento e o fornecimento de fórmula láctea. No entanto, outras estratégias incluem o uso de leite com tratamento térmico, congelado e descongelado, e o aleitamento por um período limitado. E essas intervenções, elas são efetivas?
Desde a década de 80, o professor Ino ele já relata a efetividade da suspensão do aleitamento materno, com uma redução da transmissão do HTLV de cerca de 30% para 0%. E também na década de 80, Andros já falava que o uso de fórmula láctea inibia a transmissão do HTLV. Analisando os dados compilados da literatura, podemos observar que o uso de fórmula com suspensão do aleitamento materno é sim uma estratégia efetiva. Olhando o caso de Nagasaki, onde foi implementada a testagem no pré-natal pela primeira vez, né, na década de 80, eles estimavam que haveria uma redução em 85% na transmissão do HTLV. O que foi observado que aconteceu em Nagasaki foi uma redução de 20% para 2,5% na transmissão, e mais ainda, a prevalência de HTLV em gestante reduziu de 7,1% para 1% nessa região. Pensando agora nas outras estratégias, né, uma meta-análise recente, os dados indicaram que o uso de leite congelado e descongelado não aumenta o risco de transmissão quando comparado com a fórmula, e assim como o aleitamento até 3 meses de idade. No entanto, se esse aleitamento é até os 6 meses, esse risco já aumenta de forma significativa. Então, caso seja escolhido o aleitamento por um período reduzido, é importante que ele seja até 3 meses de idade. E muitas mulheres têm dificuldade de parar de amamentar após os 3 meses. Então, é importante ter um trabalho com essas gestantes também nesse sentido. Então, se a gente tem intervenções que são efetivas, por que elas não são implementadas no mundo inteiro, né? Quando a gente propõe a implementação de políticas para prevenir a transmissão vertical, a gente encontra muitas barreiras. E hoje a gente vai focar em como a gente pode sobrepor essas barreiras para a gente conseguir, então, a implementação dessas políticas. Uma barreira é que muitas vezes o estado do HTLV na região ele é desconhecido. Então, uma estratégia seria fazer uma análise, um diagnóstico situacional do HTLV em cada região. Para isso, é importante identificar especialistas em HTLV e líderes comunitários, incluindo pessoas vivendo com HTLV, para que eles possam ajudar nesse sentido. Além disso, é importante entender a prevalência e distribuição do HTLV em cada região. Para isso ser feito, pode ser realizado uma revisão de literatura ou aqueles locais que não têm informação, obter dados de doadores de sangue, lembrando que a prevalência vai estar subestimada. A cobertura da testagem para doadores de sangue na região da Parro, ela é muito alta, mais de 90% dos países testam os doadores de sangue para HTLV. E pode usar esses dados para estimar o número de casos de transmissão vertical, como a gente fez no Brasil. Além disso, é importante avaliar quais são as políticas que já têm existentes, não só políticas específicas para HTLV, mas políticas onde a gente possa facilmente integrar o HTLV, como, por exemplo, campanhas educativas para infecções sexualmente transmissíveis. E, a partir daí, é importante definir as prioridades e as estratégias. A gente fez, em colaboração com a doutora Angélica, né, e o pessoal do Ministério, um trabalho onde a gente avaliou o cenário das políticas públicas para HTLV no Brasil, e esse modelo pode ser usado também em outras situações. Outra barreira que a gente encontra é o impacto do HTLV na saúde. Muitas vezes ele é considerado mínimo e, por isso, o HTLV não é uma prioridade. Eu acredito que hoje já mostrei evidências suficientes do que o impacto ele não é mínimo, o que ele é, na verdade, é negligenciado e ele é subestimado. Então, essa barreira ela está muito relacionada com a próxima barreira, que é muito importante, que é a falta de conhecimento sobre HTLV entre profissionais de saúde e a comunidade. O grupo do professor Jorge Casseb mostrou isso claramente, né, quando uma paciente afirmou que o médico perguntou para ela o que era infecção pelo HTLV e o obstetra disse que não sabia se essa doença podia ser transmitida para o bebê. Infelizmente, essa é a realidade de muitos pacientes e a gente precisa reverter essa situação. Algumas estratégias para a gente conseguir isso é empoderar e dar apoio aos pacientes para que eles possam compartilhar as suas experiências, para que assim a gente consiga sensibilizar os formuladores de políticas públicas e os profissionais de saúde. A gente fez um encontro no Brasil com as pessoas vivendo com HTLV, justamente para discutir esse tema, e foi um encontro muito produtivo.
Além disso, a gente pode usar as redes sociais para divulgar a informação. Isso a gente faz através do HTLV Channel. E aqui está a Érica, né, que vive com HTLV no Brasil e compartilhou a experiência dela com mais de 500 mil pessoas pelas redes sociais e teve um retorno muito interessante, muita gente comentando que nunca tinha ouvido falar no HTLV e agradecendo a oportunidade de ter tido essa informação. Outras estratégias incluem eventos como esse que a gente está fazendo hoje, né, como foi o webinário do ano passado, onde a gente discutiu o HTLV e leva essa informação para os formuladores de políticas públicas também, e a própria inclusão do HTLV dentro do planejamento estratégico de doenças sexualmente transmissíveis pela OMS é muito importante também. Outro ponto importante é a inclusão do HTLV em cursos profissionalizantes. Isso, o Brasil tem muitas experiências. Professional courses should also include Outra barreira que a gente encontra HTLV. Another barrier is the fact that there is no available treatment. justamente por não ter tratamento. Importante destacar It's important to emphasize that the one thing is not having a treatment that cures. Another thing is not having treatment at all. We have international guides for clinical management, and the fact that we can't cure will reinforce the of implementing prevention strategies. This takes us back to our barrier of lack of knowledge about HTLV. In all Esse é o exemplo do guia feito no Brasil, né? Aqui um fluxograma de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Recentemente foi publicado uma proposta de manejo clínico de gestante e bebê pelo grupo da Inglaterra e também tem um guia de manejo clínico publicado pelo Chile. Outra barreira que a gente encontra é em relação ao diagnóstico laboratorial do HTLV. Muitos questionam se esse diagnóstico ele é confiável. O primeiro ponto que é importante destacar é que o diagnóstico ele é baseado num fluxograma, onde a gente tem um teste de triagem seguido de um teste confirmatório. Fluxograma diagnóstico ele não é utilizado só para HTLV, ele é utilizado também para outras infecções, e ele é sim confiável e já está em uso em vários países, até para doação de sangue. Para a gente conseguir sobrepor essa barreira, é importante determinar fluxogramas diagnósticos que sejam adequados para cada situação. No protocolo, no Guia de Manejo Clínico do Brasil, foram propostos 2 tipos de fluxogramas diagnósticos diferentes, a fim de contemplar as diferentes realidades que a gente pode observar no país. O nosso grupo mostrou que a gestação não impacta negativamente o teste diagnóstico. Então, o fluxograma que é usado para a população geral pode ser utilizado em gestantes também. Esse é o fluxograma diagnóstico que é proposto no Japão para testagem no pré-natal e aqui um fluxograma diagnóstico que é proposto no Chile. Outra barreira encontrada é a falta de estudos de custo-efetividade. Esse trabalho da Inglaterra mostrou que a testagem no pré-natal pode ser custo-efetiva, inclusive na Inglaterra, que é considerada um país de baixa prevalência. O nosso grupo desenvolveu um modelo para avaliar se a testagem para HTLV no pré-natal seria custo-efetiva, e a ideia desse modelo é que ele vai ficar disponível e cada localidade pode colocar os seus dados de prevalência, de custos, de transmissão, e então vai determinar se a testagem para HTLV no pré-natal ela é custo-efetiva ou não. Para o Brasil, nós comparamos o status quo, que seria sem a testagem no pré-natal, com a alternativa, que seria a implementação dessa testagem com teste de triagem, seguido de um teste confirmatório, mais intervenção com a cabergolina e provimento de fórmula até os 6 meses. Como medida de efetividade, utilizamos o QALY, que inclui tanto qualidade quanto quantidade de vida. Com isso, nós calculamos a razão de custo-efetividade incremental, que é o ICER, e no Brasil, se o ICER é menor do que 1 PIB per capita per quali, que é o equivalente a $7.000, ela é considerada custo-efetiva. A OMS ela tem um limiar um pouco maior, até 3 PIBs per capita
ele aceita. Então, usando os dados do Brasil, nós observamos que a testagem no pré-natal ia prevenir cerca de 1.000 infecções por ano, com um ICER de cerca de $5.000 por quali, mostrando que ela é, sim, custo-efetiva no Brasil. 86% de todas as simulações que a gente fez foram custo-efetivas e todas elas tiveram um ICER menor do que 2 PIBs per capita per quali. Olhando quais são os fatores que mais influenciam na efetividade, no custo-efetividade desse modelo, observamos que é a prevalência de HTLV em gestante, a probabilidade de transmissão do HTLV quando amamentado por mais de 6 meses e o custo de teste de triagem. Como o custo é o único fator que a gente pode alterar nesse modelo, né, a gente tem que pensar em estratégias para redução do custo de triagem. Pensando nisso, se a gente usar um teste com uma maior especificidade, a gente consegue reduzir o custo em cerca de 25%. Outra estratégia seria a utilização de pool de amostras, que geraria uma redução de custo de 75%. Além disso, tem uma série de outras alternativas que a gente tem que pensar do ponto de vista de pesquisa, pensando na redução de custo. E a gente precisa também usar toda a estrutura laboratorial que foi desenvolvida com a COVID para que a gente possa aumentar o acesso à testagem para o HTLV também. Outra barreira é em relação à preocupação em relação às intervenções disponíveis, que estão baseadas ou na redução ou na inibição completa do aleitamento materno. É óbvio que a gente precisa desenvolver métodos alternativos, e nesse contexto, né, tem resultados interessantes do cabotegravir in vitro, com uma boa efetividade, e pode ser utilizado como uma estratégia no futuro. No entanto, no momento, a interrupção do aleitamento ela é recomendada para mães soropositivas no Japão, no Brasil, e ela também é recomendada para aquelas gestantes que têm outras situações clínicas também. Em resumo, o HTLV tem um impacto importante na saúde e a transmissão de mãe para filho ocorre principalmente pelo aleitamento materno. A prevenção da transmissão vertical ela é uma prioridade e a gente tem hoje intervenções que são efetivas. No entanto, a gente precisa delinear estratégias para que a gente consiga sobrepor essas barreiras e que assim a gente possa implementar de fato essas políticas que vão fazer com que a gente previna a transmissão do HTLV de mãe para filho. E nesse contexto, uma estratégia importante é justamente a integração do HTLV nesses programas de saúde materna e infantil, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Espero que a gente tenha uma discussão produtiva e que isso renda frutos no futuro. Eu queria agradecer a todo mundo, né, que é um grupo grande de pessoas que contribuíram para esse trabalho que foi apresentado aqui hoje, e como a Tatiane falou, convidar todos para o congresso que a gente vai estar realizando no final do ano no Brasil. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. Muchas gracias por la presentación. Recordando que teremos uma sessão de perguntas ao fim do bloco. Teremos uma sessão de perguntas e respostas no final da sessão. Se desejarem fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, usem o chat ou o ícone Perguntas e Respostas QIA. Passamos à segunda apresentação e que eu farei. Espero que consigam ver a tela. Para os que se conectaram depois, meu nome é Leandro Sereno, trabalho no escritório da OPAS em Washington. Sou o ponto focal da iniciativa ETCHME Plus, eliminação da transmissão, vertical. E o objetivo da minha apresentação é justamente trazer um pouco dos conceitos e da base desta iniciativa e os avanços da mesma, cujo objetivo é eliminar a transmissão vertical do HTLV, hepatite B e doença de Chagas. Promover também uma discussão de como aproveitar esta iniciativa
para progredir também com a eliminação do HTLV. Eu gostaria de começar a discussão com a história da iniciativa na região, lembrando que a discussão a eliminação da sífilis congênita não é novidade. Em 1995 começaram os primeiros acordos nesse sentido, mas os avanços concretos só foram observados quando, a partir de 2010, a OPAS e os Estados-membros lançaram a iniciativa ETMI, que integrou os esforços de eliminação de HIV e AIDS por transmissão vertical. Com essa experiência dessas duas enfermidades, já tínhamos uma estrutura sobre a qual trabalhar e que nos levou à primeira fase de implementação em Cuba, que foi o primeiro país a ter a dupla eliminação de HIV e sífilis, e depois países foram adicionados nas Américas. Diante desse êxito e da experiência da implementação, em 2018, a OPAS e os países membros renovaram o interesse nessa iniciativa, expandiram-na e passou a se chamar ETMI Plus, com a inclusão de outras doenças de transmissão vertical, começando com a hepatite B e a doença de Chagas. Quando falamos do impacto e do impacto esperado, falamos de 15 milhões de mulheres gestantes anualmente, portanto, estamos falando de saúde materna, materno-infantil, e a cobertura é elevada, o acesso ao atendimento pré-natal e também partos hospitalares. Isto é interpretado como uma oportunidade muito interessante para facilitar o acesso a serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento para as 4 enfermidades incluídas neste bloco. Em que consiste a iniciativa ETMI Plus no âmbito regional? O âmbito define as metas e objetivos, o que é a eliminação dessas 4 doenças, a metas de impacto para anualmente atingir essas enfermidades, que é de reduzir o índice de sífilis, hepatite B, doença de Chagas a níveis bem baixos, e para considerar que terão sido eliminadas. E esses indicadores, essas metas, aqui alguns dos objetivos programáticos que os países deverão tentar alcançar para chegar à meta do impacto, que é a eliminação, e que inclui a cobertura de serviços de diagnóstico e também acesso à imunização, no caso da hepatite B. E um outro componente também muito interessante da iniciativa é um pacote bem definido de intervenções pelos países da região para conseguir a eliminação, melhorar seus programas e serviços de saúde materna e infantil, visando a eliminação dessas doenças. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas eu gostaria de dizer que isto é um pacote que pode ser ajustado ou melhor, que é ajustado a cada uma das doenças e também ao momento em que devem ser implementadas essas atuações.
desde antes da gestação, durante a gestação, no período perinatal e pós-natal, além das intervenções transversais para evitar casos adicionais em núcleos familiares. Este é um pacote de intervenções, um conceito interessante que poderia também ser discutido em termos de outras doenças que poderiam ser incluídas aqui. Depois desta implementação desta iniciativa, que, como eu disse, começou em 2010, a iniciativa ETME foi responsável por evitar pelo menos 50.000 novos casos de HTLV na região, o que demonstra que o impacto é importante, ainda muito caminho pela frente, pois ainda há casos na região, mas tivemos êxito na implementação do programa. Qual a experiência que temos neste período de implementação e o que conseguimos, o que observamos e percebemos a partir desta iniciativa ETME? Primeiro, os avanços, resultados concretos são mais facilmente apreciados quando há uma coordenação entre programas e implementação também interprogramática, principalmente quando a coordenação da iniciativa é liderada por programas ou departamentos de saúde materno-infantil, quando essa integração, principalmente uma coordenação, uma administração no nível mais alto dos ministérios, observamos resultados mais rápidos e bem-sucedidos. Em segundo lugar, a questão da saúde materno-infantil é um tema de interesse no mais alto nível, quando há um comprometimento político e quando este compromisso, como eu disse, se encontra em níveis mais elevados, a probabilidade de sucesso é muito maior. E num nível também em que o componente ETME da saúde materno-infantil, visando a eliminação, é percebido como indicador de qualidade nos programas de resposta a doenças e um componente também da saúde materno-infantil. Finalmente, nesses 10 anos de implementação, conseguimos elaborar uma série de elementos, uma estrutura, uma plataforma que envolve a Secretaria da OPAS, muito dedicada, Comitê Regional de Validação, comitês assessores técnicos, ferramentas, relatórios, e uma metodologia para como aplicar tudo isso na saúde materno-infantil. Temos desafios também e estamos considerando os próximos passos da implementação e, em primeiro lugar, continuamos com programas verticais, principalmente no nível nacional. Temos que reforçar a necessidade de fazer um esforço interprogramático nos ministérios para ter um planejamento que leve ao êxito. Também estamos trabalhando com os países para ampliar o acesso a todo o pacote de intervenções e, ao mesmo tempo, temos que fortalecer os sistemas de informação para gerar os dados que se orientarão a iniciativa e, finalmente, sempre mantendo os conceitos transversais de direitos humanos, equidade e participação comunitária para fortalecer a iniciativa. E, finalizando esta apresentação,
eu selecionei algumas questões que ainda estão pendentes em termos de HTLV, que podem se beneficiar de uma integração, aproveitando a experiência. Primeiro, a abordagem é integral para que o HTLV seja incluído na iniciativa, o que terá um benefício muito importante. Para que isto possa acontecer e que os países se interessem em abordar HTLV como parte dessas iniciativas, precisamos de um comprometimento político e estamos agora no momento de interesse, pois há um interesse renovado em HTLV, que já está sendo estudado há 30 ou 40 anos, mas hoje temos novas evidências, intervenções que geraram interesse na doença e poderíamos aproveitar este momento para elaborar políticas públicas que o incluam. Ao mesmo tempo, temos que aumentar o conhecimento sobre HTLV, tanto em relação ao público em geral, quanto entre os profissionais de saúde, com formação e treinamento, e também pelas autoridades e ministérios de saúde responsáveis por essa área. Há também muitas perguntas que ainda precisam de respostas em termos de HTLV e transmissão vertical, e temos que estimular e apoiar a pesquisa. Temos vários temas que precisam de resposta, de clareza, e o pacote de intervenções é necessário para prevenir e eliminar a questão de custo-efetividade, para saber o impacto do orçamento necessário e, principalmente, saber a epidemiologia, conhecer a epidemiologia e o resultado esperado. Temos que definir que, se com a linha de base temos, se ainda falta alguma informação para levar a eficácia das intervenções e como definiríamos o caminho rumo à eliminação final. E, finalmente, o apoio da OMS, da OPAS, na identificação dessas intervenções, fazendo uma revisão da efetividade das mesmas e recomendar essas atuações aos países membros, e isso está relacionado a toda a pesquisa necessária para defini-las. Comento também que não seria necessário esperar ter todas as respostas para iniciar atividades, programas de prevenção e eliminação de HTLV, considerando os dados, a evidência que já temos e já estão disponíveis, como ouvimos na apresentação da Carolina. Em apoio a esta pesquisa e aos dados, eu gostaria de comentar esta chamada de propostas para intervenção. É um programa conjunto da OMS, abarcando doenças tropicais, e uma proposta, nessa proposta incluímos HTLV. Esta proposta estará disponível e aberta em setembro, no início do mês, e estaremos recebendo propostas com HTLV, mas com enfoque
em modelos de prevenção, principalmente visando a saúde materno-infantil, levando em conta custo-efetividade e otimização de algoritmos para diagnóstico, visando reduzir o custo de testes ou exames no período em que se leva em consideração saúde materno-infantil. A informação está lá plenamente disponível até 5 de setembro e estes e-mails aqui estão às ordens para mais perguntas. Com isso, encerro. Muito obrigado pela sua atenção. E continuamos a nossa sessão com a intervenção seguinte. Desta sessão, deste evento, que é justamente uma intervenção na participação da sociedade civil, de uma pessoa com a participação da sociedade civil, de uma pessoa que vive com HTLV. É um grande prazer, então, convidar a senhora Emma Moyano, da Argentina, que é uma pessoa que vive com HTLV e representa pacientes de pessoas que sofrem o impacto dessa doença, é uma ativista muito atuante no sentido de estimular políticas públicas para combater esta doença. Senhora Moyano, por favor, a senhora tem a palavra. E obrigado. O HTLV afeta as famílias a minha família silenciosamente há mais de 200 anos, transmitida pelo leite materna. Na Argentina, ela é endêmica em 2 províncias do Noroeste, mas circula em todo o país e afeta a população em geral. Somos 10 irmãos nascidos com um vírus, 9 vivemos com HTLV, 2 faleceram de leucemia associada a HTLV em 2018 em Buenos Aires. Este ano eu conheci a equipe da doutora Viglione na Faculdade de Medicina e soube que tinha este retrovírus. A minha vida mudou com o luto dos meus irmãos, angústia e busca de informação e respostas. Embora a grande parte dos que vivemos com HTLV não teremos leucemia, paralisia, outra doença associada, é importante dizer que temos nosso sistema imunológico comprometido, com predisposição a outros cânceres, infecções e doenças autoimunes e também cardíacas. Também viver com a HTLV tem um impacto negativo sobre a nossa qualidade de vida em termos de saúde mental. Temos ansiedade, angústia, um grande medo pelo que possa vir. Às vezes sentimos culpa por ter transmitido aos filhos esse vírus. Com a doutora Viglione, temos contato permanente, às vezes temos reuniões virtuais com pacientes e suas famílias de vários países das Américas. Por mais que a doutora Viglione nos informe cientificamente, algumas mães pedem porque o seu filha ou filho faleceu e ela também tem o vírus, quer saber como se faz para continuar a vida. Para mim foi um grande alívio quando soube que meus filhos não foram infectados, que não lhes transmitiu o vírus. Então a minha missão começou e gostaria que outras mães evitassem a transmissão e as mulheres possam se cuidar e todos possam ter as respostas adequadas que eu não pude ter no início. Atualmente, há um banco de leite humano no sul do país e as perspectivas são claras com esta oportunidade para fazer 2 coisas. Por um lado, a ONU reconhece oficialmente, reconhecendo o dia 10 de novembro, o Dia Mundial de HTLV, é muito importante.
E no meu país houve um passo importante em 2005, quando o teste em bancos de sangue tornou-se obrigatório, e é importante decidir incluir num programa nacional HTLV urgentemente. As gestantes ou pessoas que devem ser testadas para ambos os retrovírus humanos, HIV e HTLV, devem se testar os bancos de leite e o leite doado para para as neonatologias. É importante interromper a transmissão para as próximas gerações e ter as respostas certas. Quero agradecer a doutora Nina Dilione e os demais médicos do grupo do INDES e a atenção que dão aos pacientes do Instituto e bolsas de estudo para que se combata a realidade. Doutora Martin, Eduardo Vocuso, da Associação Internacional de Retrovirologia, Carola e Tatiana do Brasil, Juan Pablo Rojas, pediatra referente para HTLV na Colômbia, e Matthew Landassuri, pessoa que vive com HTLV com transmissão vertical, também da Colômbia, aos jornalistas argentinos, Valéria Roman, Cristina Tomana e Gastão Ortiz, pela ajuda constante em visibilizar a HTLV. Um grande agradecimento às organizações e organizadores do evento, ao Leandro, pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigado, Emma, pela sua intervenção e participação e também por nos lembrar o objetivo e por que estamos promovendo toda essa discussão e o que queremos conseguir com a iniciativa e as políticas HTLV. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade e intervenção. Bueno, seguindo então com a agenda, Vamos continuar com a agenda. Tenho a satisfação de convidar a doutora Angélica Espinosa Miranda, ela é médica, coordenadora da Vigilância de Doenças de Transmissão Sexual do Ministério da Saúde do Brasil. E a doutora Angélica Miranda vai falar sobre os avanços recentes no Brasil na elaboração de uma política pública para a eliminação da transmissão materno-infantil do HTLV. Doutora Angélica, por favor, com a palavra. Não estamos ouvindo, doutora. Não te escucho. Não estamos ouvindo. Agora sim, sim. Agora sim. Assim, eu não sei, vamos tentar ver se vocês conseguem me escutar bem. Eu quero agradecer o convite, ao Leandro, ao HTLV Channel, e falar que foi muito importante agora essa fala da Emma. Te agradeço muito, Emma, por essa sua fala, porque, como o Leandro disse, é por isso que nós estamos aqui, né? Porque todas essas ações, elas são muito importantes para que a gente consiga oferecer uma melhor assistência, isso para vocês. Falando em HTLV, a gente sabe que é uma infecção de impacto global e que muitas vezes ela passa invisível pela população, pelos profissionais e pelos gestores de saúde. E é muito importante momentos como esse, porque a gente precisa colocar na pauta, precisa colocar em discussão como oferecer serviços de melhor qualidade, como fazer a prevenção e como fazer uma assistência de qualidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas com o HTLV. Essa figura, ela foi publicada no artigo de Rosadas e Taylor em 2019, e o que chama atenção é a falta de dados, né? A gente tem poucos dados, como a Carolina mesmo já disse anteriormente, em relação a qual é o real impacto e o real problema do HTLV no mundo e na nossa região em específico. Essa figura mostra os dados dos estudos do Brasil. O HTLV não é um agravo, não é uma doença de notificação compulsória no nosso país, e o que nós temos de dados até agora são dados de artigos publicados, e a gente pode observar o quê? Que
no país tem vários estados que há lacunas, a gente não tem dados de HTLV. O que se mostra nos estudos publicados é que a região Nordeste, principalmente o estado da Bahia, é o estado com o maior número de casos identificados. O Ministério da Saúde, por meio de um programa de financiamento em pesquisa pelo PROAD-SUS, ele está financiando, junto com o Hospital Moinhos de Vento, que é o centro organizador, na figura da doutora Eliana, um estudo de prevalência nacional, para que a gente possa realmente conhecer qual é o impacto do HTLV no Brasil, quais os estados onde ele é mais frequente e como que nós podemos fazer para fazer o controle dessa infecção. Aqui eu trago uma linha do tempo para falar das políticas públicas para HTLV no Brasil e para falar que algumas coisas foram feitas, mas ainda a gente tem um longo caminho pela frente. Tudo começou em 93, que foi a primeira portaria ministerial que estabeleceu a testagem para HTLV em doadores de sangue e derivados. Em 2003, nós fizemos o primeiro guia de manejo clínico para pacientes com HTLV. Em 2009, teve a portaria ministerial que estabeleceu a detecção de HTLV em doadores de tecidos e produtos celulares. Em 2014, isso teve uma portaria ministerial que estabeleceu o acompanhamento para essa atenção, para fazer o monitoramento da atenção do recém-nascido. Em 2019, nós tivemos uma das ações mais importantes dos últimos anos em relação ao HTLV, que foi a criação da Coordenação Geral de IST, e nessa coordenação foi incluído a infecção pelo HTLV, porque ele era um agravo que ficava no departamento, o antigo departamento de HIV, AIDS, hepatites virais e IST, que agora também inclui a tuberculose e a hanseníase, mas ele não tinha uma coordenação específica para incentivar essas políticas. E uma vez que ele foi incluído na coordenação de IST, todas as políticas e financiamentos das IST agora incluem o HTLV. E agora, esse ano, 2 meses atrás, a gente teve a publicação de uma portaria ministerial em que se cria a rede de atenção materno-infantil em substituição ao nosso programa anterior, que era a Rede Cegonha. Tiveram poucas mudanças, mas uma mudança importante para a nossa discussão foi a inclusão da recomendação de testes para HTLV na rotina do pré-natal. Essa recomendação a gente já fazia dentro dos protocolos clínicos, tanto de ST como de transmissão vertical, como uma orientação. Como nesses 2 protocolos, a gente também faz a contraindicação da amamentação em mulheres que vivem com HTLV 1 e 2 no Brasil e se recomenda o uso de inibidores da amamentação e o fornecimento de fórmulas lácteas que são fornecidas gratuitamente pelo governo. Isso estava muito voltado para a infecção pelo HIV. Nós temos uma peculiaridade no Brasil que todas as inclusões que são feitas no Sistema Único de Saúde, por ele ser um sistema universal e o que o Ministério recomenda, o Ministério paga, de passar essas inclusões pela Comissão de Inclusão de Novas Tecnologias. Então, nesse protocolo de transmissão vertical, já se fala das instruções de não amamentar e de fazer o uso imediato da gabergolina após o parto e antes da alta hospitalar. Essas medidas foram expandidas para que também as gestantes com HTLV pudessem usufruir dessas indicações. Então, por que é importante para nós essa nova portaria ministerial recomendando a inclusão do teste de rastreamento do HTLV na rotina do pré-natal? Porque a partir disso, a gente vai tentar fazer um trabalho para incluir todo o acolhimento e o segmento dessas gestantes positivas, como também um olhar diferenciado na atenção da transmissão durante o parto. Isso, então, já está nesse guia, a Carolina já tinha falado, no Guia de Manejo Clínico da Infecção pelo HTLV no Brasil, que é a 3ª edição. Esse guia vai ser enviado para essa comissão, já foi enviado, para a Comissão de Inclusão de Novas Tecnologias, para inclusão da tecnologia
no SUS. Por que que isso é importante? Porque uma portaria ministerial, ela pode ser excluída ou reeditada em outros momentos. Mas uma vez que a testagem for incluída pela Conitec dentro do Sistema Único de Saúde, ela passa a ser um direito de lei. E esse protocolo nos foi orientado que a gente não colocasse todas as indicações para HTLV para inclusão no Sistema Único de Saúde de uma só vez, porque toda essa inclusão, ela impacta no orçamento. E aí, se eu não tenho orçamento, ela é negada a sua inclusão. Então, a nossa estratégia de inclusão começou pela primeira nota técnica, que foi a linha de cuidado da prevenção da transmissão vertical de HTLV, tanto para a inclusão da testagem, do fluxograma de diagnóstico, da inibição da lactação e do fornecimento da fórmula láctea. Nessa solicitação já tem a solicitação do rastreamento e do teste de confirmação para aquelas gestantes que derem positivo no primeiro exame. Tentando fazer um resumo, essas políticas públicas que a gente tem feito, ainda temos um longo caminho pela frente. Então, o que nós temos hoje vigente no país? Para a transmissão vertical, nós temos a recomendação da testagem pré-natal para o HTLV, temos a recomendação para que as mães soropositivas para HTLV, elas possam evitar a amamentação, e a gente fornece a cabergolina e a fórmula láctea. E tem a inclusão do HTLV no protocolo clínico e de guia terapêutico, tanto das infecções sexualmente transmissíveis como de transmissão vertical, além de ter o seu protocolo específico. Em medidas gerais, a gente já está na terceira edição do Guia de Manejo Clínico, a gente tem trabalhado também nas fontes de financiamento de investigação para o HTLV, então todo edital que é aberto pelo Departamento de HIV/AIDS, DST, tuberculose e hanseníase, ele tem uma linha de HTLV, isso garantido, tanto edital de pesquisa como editais para a sociedade civil, porque a gente vê extremamente importante essa ação de trabalhar em rede, de trabalhar os órgãos governamentais, as agências internacionais, os grupos de pesquisas e a sociedade civil. E a inclusão do HTLV em campanhas de prevenção dirigidas à população geral e profissionais de saúde. Isso foi feito nos anos de 2019 e 2021, e isso foi muito importante. Esse ano a gente ainda não teve a campanha, porque vários profissionais de saúde entraram em contato com o Ministério querendo saber mais sobre o HTLV. Então a gente vê dessa invisibilidade e a importância da gente estar falando sobre isso. A inclusão de HTLV no PCDT de ST, eu já falei, um curso de educação à distância sobre o manejo clínico das infecções sexualmente transmissíveis nas Américas. Isso foi uma ação muito importante que foi feito em parceria com o escritório da OPAS no Brasil, e esse curso, ele é um curso gratuito e ele está disponível em português, inglês e espanhol. Então é uma forma da gente tentar trabalhar também em rede na nossa região. O que ainda precisa ser feito? Fazer a implementação desse Programa Nacional de Testagem no pré-natal. Isso vai ser importante porque, como eu já tinha dito antes, a frequência do HTLV não é uniforme pelo país todo. Então, provavelmente, isso vai ser implementado nos estados e nas regiões onde tem a maior prevalência da infecção, e estados que isso não é um problema de saúde pública, eles vão ter uma discussão individual junto ao Ministério da Saúde. Mas como fazer essa implementação num país como o nosso, que tem nos mais de 210 milhões de habitantes. Então, isso tudo é um impacto custo financeiro muito alto e tem que ser organizado. A gente tem feito parceria com a sociedade civil e com os grupos de pesquisa para tentar fazer alguns manuais de orientação para as mulheres grávidas que têm o HTLV positivo. Também proporcionar testes para aqueles membros da família dessas mulheres que são positivas e para os seus recém-nascidos. Em medidas gerais, o nosso maior desafio é a notificação compulsória da infecção pelo HTLV no Brasil. Nós precisamos estar trabalhando com essa questão, ainda não é um agravo de notificação compulsória, então a gente não conhece o real problema. Fazer a ampliação dos centros de referência para o segmento multidisciplinar de pessoas que vivem com HTLV no Brasil. Os centros que estão disponíveis, a maioria deles são centros que trabalham com a infecção pelo HIV.
E isso, eu até quero avisar vocês que nós conseguimos essa semana o financiamento para fazer junto com a OPAS Brasil esse novo encontro. A Carolina e o HTLV Channel, junto com a Tatiane, tinham feito essa demanda e a gente agora conseguiu esse financiamento e vamos conseguir fazer esse encontro para discutir essas políticas no país, provavelmente no final de outubro. E aí eu já deixo todos vocês convidados, porque quanto mais a gente ampliar essa discussão e ampliar esse movimento para colocar o HTLV na pauta, será melhor. Criar uma linha de assessoramento às pessoas que vivem com HTLV e a inclusão das provas confirmatórias para a infecção pelo HTLV como uma rotina no SUS, uma vez que são exames caros. Esses são só alguns exemplos. Aqui está o curso de IST nas Américas, que ele está disponível na plataforma AvaSUS. Nós fizemos em parceria também com vários grupos esses webinários e que uma das sessões foi o de HTLV. O fluxograma de manejo clínico, a gente tem no IST um fluxograma para o HTLV, como também nós temos um fluxograma de transmissão vertical, a gente já incluiu uma lâmina de HTLV. E a gente fez um número especial do protocolo clínico de IST e ele foi publicado, não só o documento oficial do Ministério, mas a gente colocou esse material em formato de artigos e ele foi publicado em 2 revistas brasileiras. Ele foi publicado em português e espanhol na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde e em inglês na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e eles estão disponíveis sem custo. Eu acho que era isso, Leandro, e eu estou à disposição para a gente fazer as discussões. Sim, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite e a gentileza de vocês terem colocado também a tradução em português, porque é sempre bom poder falar na própria língua. Sim, muito obrigado, doutora, pela participação. Bueno, muchas gracias. Teníamos Muito agora obrigado. 10 minutos para Nós temos agora 10 minutos para perguntas, ou melhor, teríamos, mas devido ao tempo e também porque temos poucas perguntas, eu acho que podemos passar para o painel. Os painéis também, os panelistas também podem discutir e comentar perguntas, mas antes eu queria comentar uma pergunta que nós recebemos aqui no QIA, que é uma pergunta se estamos pensando em incluir o laboratório de HTLV na rotina laboratorial durante a gravidez. Bom, esse é o objetivo, é discutir isso. Nós temos o ETMI Plus, que incluiu HTLV e há doenças que são incluídas nesse documento, e nós, nesse caso, dizemos formalmente que sim. HIV, sífilis, hepatite B e Chagas, por exemplo, são incluídas no ETMI Plus. E se HTLV passa a ser incluído, então passaria a ser uma recomendação formal. Os países são incentivados a fazer isso, é uma intervenção que está disponível, pode ter um impacto positivo para evitar a transmissão materno-infantil. Temos algumas perguntas que precisam de resposta antes disso. Então, primeiro, um algoritmo específico e sensível para o diagnóstico do HTLV. Então, precisamos de uma busca ativa, confirmação de diagnóstico. E o que é necessário para fazer essa detecção e essa confirmação? Nós precisamos discutir isso, ainda precisamos de respostas. Esperamos que as pesquisas possam esclarecer isso. E qual seria o modelo mais custo-eficaz para essa implementação? Os países que vão implementar precisam saber disso. E os países interessados também, porque nós sabemos que isso gera custos para os programas nacionais. Então, qual é a melhor maneira, qual é o melhor pacote de informações e qual é o modelo mais custo-eficiente? Nós começamos essa discussão, ainda aguardamos respostas, mas
a intenção é poder avançar nesse sentido. Vamos ao painel, então. Se houver outra pergunta, usem o chat e os panelistas podem abordar essas perguntas. Convido agora a Tatiana Assoni, mais uma vez, para fazer a moderação. Tatiana é pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é cofundadora do HTLV Channel, que está nos apoiando hoje. Também convido a doutora Hortência Peralta, que é assessora regional para a prevenção do HIV e de infecções sexualmente transmitidas do escritório de Washington. Agradeço muito a disponibilidade de todos e ofereço a palavra à Tatiana agora. Obrigada, Leandro. Então, eu gostaria de convidar a professora Angélica a continuar aqui com a gente nessa discussão, convidar também a doutora Carolina Rosadas para também participar aqui conosco. Eu convido também o doutor Jorge Valdebenito, que ele é enfermeiro universitário, mestre em ciências e enfermagem, encarregado pelo Programa Nacional de Enfermidades de Chagas e HTLV, do Departamento de Enfermidades Transmissíveis, Divisão de Prevenção e Controle de Enfermidades, da Subsecretaria de Saúde Pública do Ministério da Saúde do Chile. Seja bem-vindo, Jorge. E convido também a doutora Diana Librato, que é bacterióloga, especialista em epidemiologia e bioquímica pela Universidade Pontífica Javeriana. Ela é referente de enfermidades transmitidas por via de sanguínea, HTLV, hepatite virais, e ela promove apoio e implementação de estratégia de ETMI Plus do Ministério de Saúde e Proteção Social da Colômbia. Seja muito bem-vinda, Diana. E eu passo a palavra à doutora Hortência, que vai dar início, então, aqui às nossas discussões. Muchas gracias, Tatiana, y bienvenidos a nuestro... Obrigada, Tatiane. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui hoje. Agradeço a oportunidade de estar nesse webinário. Começo com as perguntas que nós temos. E também peço aos participantes que escrevam suas perguntas no chat. Pergunta para a Colômbia e para o Chile. Podem decidir entre vocês quem vai responder primeiro. Poderiam resumir a resposta nacional para o HTLV e que políticas estão sendo implementadas para o controle e o diagnóstico do HTLV em seu país, considerando os vários cenários? Por exemplo, doadores de sangue, bancos de leite, infecções de transmissão sexual, se há diretrizes e também algum tipo de implementação. Por favor, falem sobre isso. Muito obrigada. Bueno, no sé si arranco yo. Sí, que comience Colômbia e luego sigue Chile. Colômbia pode começar e depois o Chile continua. Okay, bueno. Pues, muy buenos días para todos y Bom todas. dia a todos e todas. Agradeço essa oportunidade. A Colômbia fica contente em poder fazer parte dessas ações contra esse vírus. Desde 2014, na Colômbia, foi implementado nos bancos de sangue uma detecção sistemática. Houve uma resolução de 2014 estabelecendo essa prática obrigatória, a realização de testes de anticorpo do HTLV para todos os doadores de sangue. Antes, isso só era feito nas regiões onde havia presença do vírus. E também há provas ou testes confirmatórios implementados.
Para os doadores de órgãos, há um decreto 2493 de 2004, que também regulamenta os testes de anticorpos para os doadores. Este ano, estamos trabalhando nisso e conseguimos incluir no Plano de Saúde Pública 2022-2031 o HTLV, e ele é visibilizado como algo prioritário. Temos uma meta também relacionada aos bancos de sangue. Nós queremos canalizar 70%, e se conseguirmos passar desse número, melhor, mas queremos poder encaminhar pessoas confirmadas em bancos de sangue para um atendimento de saúde, quando elas são identificadas entre os doadores, como tendo vírus. Nós já temos isso estabelecido e estamos agora criando uma diretriz para o atendimento clínico com um grupo de peritos nacional, e estamos também buscando o apoio dos países que já estão trabalhando nisso, que é o caso do Peru e do Brasil. Muchas gracias, Diana. Obrigada, Diana. O colega do Chile pode continuar. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Essa reunião organizada por vocês é muito necessária. O HTLV é uma doença negligenciada, pouco estudada, é pouco presente na formação acadêmica, portanto, celebramos essa reunião para que possamos avançar nessa patologia. No Chile, há uma série de dificuldades relacionadas ao HTLV. Estamos trabalhando apesar das dificuldades. Desde 2008, nós implementamos uma política nacional para o sangue, o que inclui análise microbiológica para abordar as doenças ligadas ao HTLV. Depois, foi gerada uma norma técnica para os doadores de órgãos e também para a detecção sistemática desse vírus. E no caso da transmissão materno-infantil, infelizmente, o HTLV não está incluído na norma, mas há um protocolo nacional que inclui a suspensão da lactação materna e, recentemente, também houve o acesso à alimentação substituta para o recém-nascido. E o diagnóstico laboratorial está centralizado no Laboratório de Referência Nacional, que é o Instituto Nacional de Saúde Pública, onde se confirma o diagnóstico de todo o país. O HTLV não é de notificação obrigatória no país, mas ele é uma doença que tem vigilância laboratorial. Nós estamos tentando, bastante tempo, criar um comitê de vigilância e também para a elaboração de um protocolo materno-infantil. Eu acho que este ano ou no próximo, essa iniciativa vai ocorrer, porque é fundamental trabalhar com a prevenção materno-infantil. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu vou passar agora a pergunta aqui para a professora Angélica. Então, eu queria fazer um comentário antes, né, que o Brasil ele está avançando muito nessa questão da transmissão vertical, e eu acredito que agora os desafios que o Ministério, enfim, que o departamento vai enfrentar em relação à efetiva implementação dessas políticas que estão sendo recomendadas nesse contexto, né, do SUS. E também a oferta da assistência médica adequada a esses pacientes que vivem com HTLV. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como que o Ministério, né, como o departamento tem se planejado para abordar essas questões estratégicas no futuro. Tatiana, esse, na verdade, é o nosso maior desafio, né? Porque esse processo de ter sido promulgado essa portaria, agora
aprovação na Conitec, que provavelmente deve sair em setembro, entre setembro e outubro, para efetivar isso como uma medida permanente. Isso são questões políticas a ser organizadas a nível do Ministério da Saúde. Só que a implementação disso vai ter que ter uma outra articulação política com estados e municípios, porque são os estados que vão pagar essa conta. Então, como que nós vamos convencer esses estados, e por isso a importância desse trabalho em rede, desse trabalho nas 3 esferas de governo e com a participação ativa da sociedade civil e com a participação dos grupos de pesquisas. Porque nós temos no Brasil 3 milhões, uma média de 3 milhões de gestantes por ano. Então, são 3 milhões de testes de rastreamento que a gente vai ter que ofertar. É claro que isso não vai ser uniforme no país, porque a gente tem estados que têm mais, como já tem estados que já têm isso implementado, e então isso favorece muito, porque mesmo antes desse dado, dessa portaria a nível nacional, a gente já tinha estados brasileiros que já tinham feito portaria e que já recomendavam essa testagem no pré-natal. Então, eu acho que agora é esse trabalho, continuar esse trabalho de rede para orientar os profissionais de saúde, dar visibilidade à causa, mostrar a importância de se testar, a importância de se abordar e tirar essa invisibilidade da infecção, né? Ela tem que realmente efetivar e ser entrada na pauta. O que vocês tinham comentado no início, que essa colocação como prioridade nos documentos da OMS foi muito importante, porque isso estimula os países, no nosso caso estimulou muito, né, de se ter um olhar diferenciado para o HTLV. E agora sim, é não descansar na luta, né? É a gente continuar com o nosso trabalho a nível de estado, de município, de sociedade civil e, por que não, das universidades, para que os nossos estudantes da área de saúde já possam entrar em contato com a existência do HTLV bem antes na sua formação. Eu acho que também isso vai ser muito importante, trabalhar junto com o Ministério da Educação para que isso faça parte efetiva do currículo, né, dos cursos de saúde. Obrigada. Eu passo agora para a doutoranda Hortência. Muchas gracias. Muito obrigada pelas respostas. Gostaríamos de perguntar à Colômbia e ao Chile se pensaram ou quais são as perspectivas em relação às políticas de HTLV. Vem aí alguma oportunidade de expansão dos cuidados às crianças, às mães, para ampliar os serviços de HTLV? Cremos que é fundamental que o HTLV se inclua ou se some à estratégia ou marco regulatório da ETMI Plus. Estamos procurando alcançar esta meta para eliminar a transmissão vertical, mas precisamos do apoio da organização e grupos de fora para que o HTLV seja parte de uma vigilância obrigatória. Não é no Chile ainda, às vezes é um programa nacional formulado com estratégias de saúde pública. Creio que para fechar esta lacuna no nível nacional, poderíamos encontrar uma política mais estável com o tempo, revelando dados para tomar decisões em termos de saúde pública. Muito obrigada, Jorge. E Colômbia? Desde Colombia, pues la verdad Sabemos da importância de atuar para promover o conhecimento sobre a transmissão desse vírus, já que não há tratamento efetivo para as pessoas que têm o vírus. Essa tem sido uma das barreiras para que esta questão seja um elemento e venha a ser um evento de saúde pública.
A Colômbia, atualmente, nas políticas, vem construindo a inclusão aliás, HTLV e doenças associadas. Esperamos que isto se conclua este ano para que os médicos e os profissionais da saúde saibam o que fazer, possam procurar este vírus e, com o apoio da OPAS, que sempre esteve presente, nós estamos levando isto adiante. E, atualmente, também, com a construção das diretrizes, estamos enfatizando no componente das mulheres férteis, das gestantes. Conhecemos a importância disso, sabemos atuar para prevenir essa situação e, portanto, estamos atentos e trabalhando nesse sentido. Esperamos fazer uma análise de custo-efetividade do rastreamento na Colômbia, porque tudo custa. Portanto, estamos procurando ver se será possível, com o apoio da OPAS, fazer esta análise de custo-efetividade, e já tivemos reuniões com a doutora Carolina Rosadas, porque conhecemos muito bem a sua trajetória e sua experiência com HTLV, e esperamos, com a meta no plano de saúde pública, possamos canalizar essas pessoas ao sistema de saúde. Já podemos trabalhar, então, com essa questão da linha de transmissão e poderemos captar a mulher em idade fértil. Na Colômbia é importante ter uma consulta pré-concepcional, e isto está articulado com a Rede Nacional de Bancos de Sangue também, e as mulheres em idade fértil doadoras também nos trarão informação em termos de promoção e prevenção. Nós temos essa perspectiva e esperamos que, num futuro próximo, possamos integrar essa questão na saúde pública. Muito obrigada. E para encerrar esta parte da inclusão dos programas, poderiam identificar as duas principais barreiras para incluir esta questão nas políticas de saúde materna? Quais seriam os guias, as ações? Há várias barreiras, a partir da comunicação, formação de profissionais, formar pessoas, a barreira de custo associado a estabelecer um rastreamento nacional, visando um grupo, as gestantes, para que haja informação sistemática e ordenada. Infelizmente, ou melhor, felizmente, nós estamos avançando na ETMI Plus, incluindo a hepatite B e Chagas, e isso tem sido muito bom, pois temos um programa de saúde materno-infantil. É necessário também ter medidas de atendimento clínico e preventivo que sejam eficazes, como disse a colega Diana. Muitas vezes os casos são diagnosticados, confirmados, e não temos as ferramentas clínicas para atuar. A alimentação complementar ao recém-nascido é importante também, sabendo-se dos efeitos possíveis da lactação materna. Temos que conhecer e reconhecer a forma de transmissão da doença, além da transmissão vertical. Informação clínica, principalmente antes da gravidez, e a
pesquisa epidemiológica deve favorecer os países para estabelecer claramente o manejo desta doença. Na Colômbia também há muitas barreiras, pois desconhecemos as implicações epidemiológicas da transmissão vertical HTLV, portanto, não podemos fazer o acompanhamento. Outra barreira é a questão do custo-efetividade e a respectiva análise. Entre os documentos técnicos e as normas, temos a Resolução 3280 de 2018, em que temos a pensão materno-perinatal. O rastreamento para HTLV não está incluído, portanto, queremos incluí-lo. E a Etmi Plus na Colômbia está sendo implementada. Temos uma equipe muito boa, com muita experiência em Etmi Plus, e isto foi feito no âmbito da rota materna e perinatal, que segue a norma aqui na Colômbia. Para incluir a HTLV, temos que mostrar provas e o apoio da OMS e da OPAS, de todos vocês, para que o evento seja incluído na agenda internacional, porque nos perguntam qual é a linha que vocês têm para dizer que é importante incluir na estratégia Etmi Plus para poder incluir na rota materno-perinatal. Essas barreiras são importantes, porque cada evento para incluir no rastreamento da gestante, pois na Colômbia nós começamos com a consulta pré-gestação e isso tem um custo, portanto são essas as barreiras. Tatiane? Agora a gente tem poucos minutos, né? Então, logo a doutora Carolina, ela está respondendo as perguntas do chat aqui, online, escrevendo a resposta. Então, qualquer dúvida ainda pode perguntar que ela está respondendo. E agora eu vou perguntar à doutora Angélica, se o Brasil é um exemplo, né? Está sendo um exemplo, assim, de resposta ao HTLV ao mundo, para o mundo todo. Isso foi comentado no último Congresso Mundial de HTLV, inclusive, né? Então, tendo essa experiência tão exitosa que está acontecendo, o Brasil tem algum plano de compartilhar isso com os outros países? Enfim, fazer algum treinamento, algum encontro para que isso seja fomentado e se dê continuidade? A começar, vocês estão fazendo isso, né? Eu acho que esse evento que vocês já organizaram também o ano passado é extremamente importante para a gente colocar isso na pauta. Quanto ao governo, a gente tem trabalhado muito próximo da OPAS, o Escritório Brasil, e isso tem ajudado muito, porque a gente tem essa dificuldade de ser o único país das Américas de língua portuguesa. Então, esse trabalho junto com a OPAS Brasil, que ajudou na tradução do nosso PCDT para espanhol e para inglês, que ajudou na tradução do curso, colocando legendas em espanhol e inglês. Isso são ações que a gente tem tentado estimular. Agora, esse momento como que vocês estão criando, eu acho muito importante, Tatiane, porque eu acho que coloca os países, não só governo, sociedade civil, sociedade científica, para discutir o que seria bom para nós como região. Acho que a gente tem que ampliar esse debate. A fala do Leandro, que inclui também as outras, né? Tem o HIV, tem a sífilis, tem as hepatites. Então, a gente tem que trabalhar mais próximo para discutir quais são as dificuldades e as facilidades que a gente encontra como país. Porque, provavelmente, muitas das nossas dificuldades e desafios são os mesmos na região. Junto ao Mercosul, como a gente tem esse grupo, a gente tem trabalhado mais próximo. A questão da transmissão vertical.
E na nossa última reunião foi falado também dessa questão da transmissão vertical do HTLV. Apesar de que a nossa discussão maior tem sido a questão da eliminação da sífilis e do HIV, a gente tem começado a discutir isso quanto bloco. Atualmente a presidência está no Uruguai, mas a gente precisa ampliar mais, poder saber a realidade da Colômbia, do Chile, o que tem de desafio, porque nós ainda temos muitos desafios, né? A gente tem tentado trabalhar, mas nós temos muitos problemas. E, com certeza, tem ações em outros países da América Latina que podem nos ajudar a melhorar. Então, eu acho que criar esses momentos de intercâmbio, essas reuniões online, quando possível presencial, tentando aproveitar, por exemplo, esse simpósio internacional que vai ter em Campo Grande, da gente incluir mais isso, países latino-americanos, para falar dos seus desafios, das suas propostas, eu acho que isso vai ajudar e muito. E eu já tinha dito antes e volto a reforçar que esse evento que a gente vai estar fazendo em parceria, provavelmente ele vai ser presencial na sede da OPAS Brasil, no final de outubro, seria bom ter outros países também participando, mesmo que seja online, porque a gente vai discutir as nossas dificuldades em fazer a assistência clínica para o paciente com HTLV. Porque é um grande desafio que a gente tem, isso não está resolvido aqui. Então a gente vai colocar em discussão, junto com a sociedade civil, com os especialistas clínicos, de academia, de governo, porque tem os embates também de governo, porque é o financiamento, né? É como fazer isso virar factível, né? A gente tem excelentes ideias, mas como fazer isso ficar factível? Então, assim, é colocar todo mundo para tentar discutir junto. Então, eu já convido vocês, nem falei ainda com a doutora Socorro e o doutor Aragon, mas eu já convido vocês, porque acho que quanto mais aí o doutor Rubens está aqui, você puxa essa reunião aí, né, falando essa coisa como região das Américas, que eu acho muito importante a gente colocar isso numa discussão mais ampliada, porque os nossos problemas provavelmente são os mesmos. É verdade, eu acho que realmente os problemas eles são muito semelhantes, né? Talvez em diferentes etapas, né? Cada um tá numa etapa diferente de implementação, mas eu acredito que é um desafio que alguns já passaram, outros vão passar, e eu acho que essa troca de experiência vai ser muito válida e isso vai ajudar no futuro. Eu queria agradecer, então, a presença de todos, pedir desculpa porque o nosso tempo já se esgotou, e vai ficar algumas perguntas faltando. Eu queria muito agradecer ao Jorge, a Diana, a professora Angélica, a Hortência, a Carol e o Dr. Ruben, que vai falar agora no final, mas antes disso eu vou convidar o Leandro, então, para se juntar a nós aqui, para a gente encerrar essa sessão. Muito obrigada. Sim, muito obrigado. Muchas gracias, Tatiana, Hortência, ¿no? Por la coordenação desta sessão. Obrigada, Tatiana e Hortência, pela coordenação da sessão, aos demais oradores. Foi uma sessão muito bem sucedida, conhecer os avanços, saber o que os países vêm propondo como iniciativas de resposta a HTLV e procurando oportunidade de colaboração entre os países. Como já foi dito, há várias oportunidades, o Brasil compartilhará a sua experiência, é claro, e com a disponibilidade da OPAS de apoio, mobilizando a comunidade, o mundo acadêmico, os programas, para levar adiante essa discussão. Antes de concluir, há alguma mão levantada muito rapidamente? Sim, eu gostaria de agradecer pelo convite, espero revê-los em outra reunião como esta e agradecemos também o apoio da OPAS aos países, aos ministros de saúde, para que nós, como técnicos, possamos levar adiante o programa. Muito obrigada aos colegas dos outros países. A Diana também quer falar? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade dada à Colômbia
E faço minhas as palavras do colega do Chile, é muito importante esta aproximação, as visitas, o apoio da OPAS no nível de país com os ministros, devido à relevância do evento, para levarmos adiante as ações no país, porque encontramos muitas barreiras e vocês são grandes aliados. Isto é necessário, é claro, e esperamos poder nos ver no Congresso e também continuar com os webinários, que sempre nos dão um feedback e é uma oportunidade de conhecermos a experiência dos países e recebemos deles o apoio do Brasil, do Chile, do Peru também. Não queremos caminhar às cegas, queremos nos basear nas experiências de vocês. Colômbia, obviamente, está de portas abertas. Muito obrigado. Continuaremos em contato e para o encerramento, convido o Dr. Rubem Mayorga, é infectologista e chefe da unidade de HIV, hepatite e tuberculose, aqui no escritório regional da OPAS em Washington. Dr. Rubem, o senhor concluirá a sessão. Muito obrigado, Leandro. Começo agradecendo a todos os oradores pelas excelentes exposições. Parece-me que a doutora Rosada fez uma excelente apresentação inicial, nos encheu de otimismo sobre todas as possibilidades de redução de custo dos diagnósticos, via várias técnicas e fazendo um pool de amostras para averiguar a situação nos países. Esse é um passo importante. É claro que todos os estudos econômicos de custos de intervenções são muito importantes. Queria entender, porque eu estava ouvindo português, não tenho certeza se haveria alguma possibilidade terapêuticas com carotegavir, foi isso que eu entendi? E a apresentação do Leandro, em que expõe a intervenção holística integral para a prevenção da transmissão vertical. Há muitas ideias sobre o que deveria ser feito em termos de HTLV e na medida em que se avança na decisão política, saber quais as intervenções no nível do atendimento pré-natal, inclusive pré-gestação e do recém-nascido para evitar a transmissão do HTLV. A senhora Moyano nos faz um chamado, colocando um rosto humano no HTLV, e como na família dela, já existe isso há mais de 200 anos e foi a causa da morte de 2 dos seus irmãos. Foi uma discussão interessante com o Chile colocando em pauta os passos a seguir, e há muitos temas semelhantes entre os países e a transmissão vertical, como disse o Leandro, é um tema que merece compromisso político. A doutora Espinosa faz parte do Comitê de Validação Regional para a eliminação da transmissão vertical, e são todos esses espaços em que defendamos uma abordagem mais inclusiva do HTLV como uma doença que pode ser prevenida em termos de transmissão vertical. O Brasil é um exemplo de ações, por exemplo, o período de lactação. Temos ideias, então, para nos levar adiante. É importante que os países tomem uma decisão sobre isso e temos que encontrar um campeão aqui, mas já desconfio que o campeão seja o Brasil. Na sede da OPAS no Brasil, e está se
trabalhando nesse sentido e vamos ver se em alguma discussão dos órgãos diretores da OPAS haja alguma decisão em relação à abordagem da HTLV. Na OMS há muito interesse no que está ocorrendo na região e estimulo o Leandro a manter esses espaços de conversa para darmos passos concretos. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado, Dr. Ruben. Obrigado a todos. Continuaremos em contato para atualizações e compartilhamento de informações em termos de transmissão vertical e HTLV. Um bom final de semana para todos.